Olá, viva! É um gosto estar aqui convosco no Futurescape da IDC. O meu nome é Rui Coutinho, sou diretor executivo da Porto Business School, com as áreas da inovação e do desenvolvimento. Somos um parceiro, eu já diria, histórico da IDC, nas áreas da transformação digital, e para nós, na equação, enquanto uma business school, na equação transformação digital, a palavra importante para nós é transformação. E é sobre transformação que vos queria falar um pouco hoje, neste bocadinho de tempo que temos juntos, e para falarmos de transformação no setor público, e para falarmos na perspectiva daquilo que possam ser os serviços públicos do futuro, numa lógica de governo 5.0. E como é que esse futuro dos serviços no setor público pode ser cada vez mais humano, ainda que cada vez mais trabalhado a partir e com as tecnologias digitais e as plataformas digitais que de facto possibilitam um alcance na qualidade da prestação de serviço, na diversidade da prestação de serviço e, simultaneamente, no impacto na vida das pessoas. Esse é o pressuposto de transformação holístico no qual acreditamos, a visão de governo 5.0 em que na Porto Business School acreditamos e trabalhamos. Mas para haver um governo 5.0, isso significa que há um governo 4.0, 3.0, 2.0, 1.0. Vamos só olhar para essa abordagem. Esta noção de governo 1.0 até governo 5.0 não é uma noção histórica, é uma noção do nível de maturidade. Relaciona-se com o nível de maturidade em que os serviços públicos, o setor público, os governos, na forma mais centralizada ou mais descentralizada da sua atuação, podem conceber e planear a forma como transformam a vida das pessoas, como tocam na vida das pessoas, como melhoram a vida das pessoas. Uma dimensão 1.0 é uma dimensão emergente necessariamente, em que o grande KPI, digamos assim, é a qualidade de novos serviços cada vez mais digitais e cada vez mais complexos que a administração pública coloca ao serviço dos seus cidadãos. Numa dimensão 2.0, começamos a procurar escalar esses serviços, quer em volume, quer em variedade, em diversidade. E aí o KPI começa a ser o acesso equitativo a esses serviços, procurando trabalhar volume, mais operação e trabalhar variedade. E na variedade, o trabalho dos service designers e do service design é fundamental. Uma noção de 3.0, em que trabalhamos automação, trazemos cada vez mais automação para procurar mais eficiência, melhor eficiência na operação, melhor escalabilidade. E, portanto, o foco passa a estar no modelo operativo, e um modelo operativo que tem como principal KPI o quão prático é o serviço. E essa praticabilidade, se quisermos, essa melhor experiência de utilização é claramente o driver principal neste momento em que se procura automatizar, introduzir maior automação para gerar melhor eficiência e melhor eficácia. Numa dimensão de governo 4.0, um foco na digitalização. A automação claramente já usa princípios e tecnologias digitais, mas há uma grande diferença entre a digitalização de serviços ou a transformação digital desses serviços. E, portanto, quando se olha para a totalidade dos serviços que são prestados pelo governo aos seus cidadãos, quando se pensa no seu modelo de negócio, e aqui é importante que os governos, que a administração pública e nas suas diferentes formas, compreenda que a prestação de serviços ao cidadão é muito semelhante, para não dizer constrói-se em cima dos mesmos pressupostos, que a prestação de um serviço de uma empresa a um cliente. E, portanto, é importante que os governos, as administrações públicas, entendam o cidadão como um cliente que tem que ser satisfeito, que quer ver o seu problema ou o seu problema resolvido, a sua necessidade satisfeita, e que o quer fazer da forma mais prática, mais rápida e mais conveniente possível. Necessariamente KPIs de conectividade e fundamentalmente envolvimento interdepartamental, procurando ter noções ou uma experiência cada vez mais multifuncional,
multidimensional, multidisciplinar, que permita uma abordagem whole of government e que existam, que permita de facto essas interconexões. Mas uma noção governo 5.0 vai para além disso e vai procurar pensar não a dimensão cross-functional, como é que nós conseguimos envolver as diferentes funções da administração pública num serviço que é prestado ao cidadão, que é um cliente, mas sim como é que nós podemos pensar toda a vida do cliente e pensar como vamos ajudar esse cliente no seu percurso de vida. E aqui, claramente, olharmos para a desejabilidade, o desirability do serviço. Procurar continuar a envolver as diferentes equipas do governo, das administrações públicas, mas não numa dimensão funcional, ou seja, em função das funções do governo, mas em função dos eventos de vida, das necessidades, dos jobs to be done do lado dos cidadãos. Esta dimensão de 5.0, ou seja, estes cinco diferentes estados de maturidade, nós conseguimos encontrá-los seguramente em toda a administração pública portuguesa, ou seja, de serviços A que estarão numa fase mais 1.0 e outras em fases mais adiantadas. Portugal tem procurado fazer um caminho interessante nessa perspectiva, seja do ponto de vista da administração pública centralizada, seja da descentralizada, seja das autarquias locais. Há exemplos muito interessantes, casos de estudo muito interessantes, que mostram esta visão integrada e evolutiva necessariamente numa lógica de gestão da mudança, de gestão da transformação. A verdade é que este pressuposto de governo 5.0 contempla três grandes tendências que nós verificamos, eu diria, no mundo em geral, no mundo dos negócios em particular, mas também no contexto dos serviços públicos, muito em particular. Tendências sociais, tendências de negócio e tendências digitais. E procurarei dedicar um bocadinho a cada uma delas. Tendências sociais, e para cada uma delas, portanto, para as tendências sociais, para as tendências de negócio e para as tendências digitais, procurarei uma dupla abordagem. Uma abordagem da operação para fora e depois uma abordagem de fora da operação para dentro. Ou seja, mais alavancada naquilo que é que é o processo, ou mais alavancada naquilo que são as necessidades do cliente, do cidadão. Abordando com mais detalhe estas três macro tendências e para cada uma delas a dimensão citizen e a dimensão service. Nas tendências sociais, eminentemente sociais, nós verificamos dois grandes pressupostos, duas grandes linhas de força que marcam claramente a forma como nós, nas administrações públicas, nos serviços públicos, nas entidades públicas, podemos abordar o serviço. Na perspectiva do cidadão, a lógica da sanitização digital e os problemas que daí podem advir. Tendência, sanitização digital, o que é que queremos dizer com isto? Claramente a introdução de camadas de tecnologia digital no processo, nos serviços, tem tido, conectado com os pressupostos da automação, tem procurado cada vez mais reduzir ao essencial aquilo que é a intervenção humana no processo. Ou seja, o processo tende a automatizar-se cada vez mais, tende a digitalizar-se cada vez mais, o que significa que tende a ficar hermético, se quisermos, a tal sanitização digital, e isso gera necessariamente ganhos de operação, ganhos de eficiência, mas também gera, na sua antítese, algumas reações do lado dos cidadãos que procuram cada vez uma maior personalização desses serviços, mesmo quando os serviços são automatizados. Ou seja, a automação, a robotização, a digitalização dos serviços tende a uma padronização, a conduzir a uma padronização, a uma standardização, e esse fenómeno é paradoxal, choca de frente com uma necessidade cada vez mais premente de personalização dos serviços por parte do cidadão. Ou seja, como é que os serviços públicos encaram esta realidade e a importância de dar uma face humana ao processo automatizado, às máquinas.
Ainda nas tendências sociais, mas mais na perspectiva do serviço, portanto, mais da operação para fora, aquilo que nós chamaríamos o direito à explicação, o direito à justificação. Cada vez mais, com a introdução de automação, de digitalização, de robotização nos serviços públicos, esse processo conduz à tomada de decisão através de algoritmos. Essa decisão automatizada, a forma como os algoritmos que estamos a introduzir nos serviços conduzem a determinadas decisões, geram, por vezes, desconfianças, geram por vezes insatisfações e geram por vezes do lado do cidadão a necessidade de uma explicação adicional. Porque é que a decisão foi tida desta forma e não de outra forma? E quando são os algoritmos a tomarem essas decisões, e sobretudo se trabalharmos cada vez mais com black box algorithms, há de facto a necessidade de complementar o trabalho do algoritmo com uma face humana que tenha capacidade para explicar o racional da decisão, mesmo que a decisão tenha sido tomada por um algoritmo. Portanto, é preciso uma espécie de contraponto. Se durante muito tempo nós desenvolvemos algoritmos e máquinas para fiscalizarem o trabalho humano e para verificarem se o trabalho humano tinha sido bem desenvolvido, se a decisão humana tinha sido bem tomada ou não, hoje é importante, na perspectiva do serviço e do serviço público em particular, garantir que há humanos que verificam e que sabem justificar e explicar as decisões tomadas pelas máquinas, pelos algoritmos. Portanto, estas são duas abordagens de tendências sociais que estamos a identificar nesta lógica de governo 5.0. E estas abordagens sociais mostram-nos a urgência, a importância de uma espécie de mudança de forma de pensar, uma mudança de mindset. É a ideia de que cada vez mais a administração pública não governa para os cidadãos, a administração pública governa com os cidadãos. Este envolvimento do cidadão, através de mecanismos de transparência, através de mecanismos de accountability, que são complementares ao processo de digitalização, ao processo de automação, são fatores críticos para a geração de confiança, vamos ver já daqui a pouco, para a geração de confiança nos cidadãos. Portanto, a verdade é que é preciso cada vez mais perceber como é que os serviços públicos encaixam nas nossas vidas, não como é que as nossas vidas se moldam aos serviços públicos e ao contexto da administração pública. Uma segunda tranche de tendências que abordarei mais rapidamente, tendências de negócio, mais uma vez a importância de olhar para o serviço público como um serviço a um cliente que é exigente, que quer uma proposta de valor que lhe resolva um problema, que lhe satisfaça uma necessidade. Do ponto de vista dos cidadãos, cada vez mais a noção de, digamos assim, de derrubar os silos que existem na administração pública. Se eu tenho um problema de mobilidade, eu não quero andar a saltar de departamento em departamento em serviço público em serviço público à procura de quem na área dos registros de notariado, ou de quem na área do Instituto de Mobilidade Terrestre, ou de quem noutra área qualquer me possa resolver um assunto. Ou seja, olhar para uma abordagem multifuncional e para uma perspectiva, como dizia Clayton Christensen, dos jobs to be done. Se o meu problema é de mobilidade, eu espero que exista um serviço integrado que me aborde todas as dimensões do serviço público relacionado com o meu problema, com a minha questão da mobilidade, ou da energia, ou do que quer que seja. Portanto, uma lógica menos concentrada em serviços da administração pública e mais concentrada nos jobs to be done, naquilo que é a importância do que eu preciso, da necessidade que eu preciso de ver satisfeita ou do problema que eu preciso de ver resolvido. Por outro lado, questões relacionadas com as entropias. Nós já sabemos que os serviços públicos tendem a partir e a serem construídos a partir de noções de eficiência e noções de histórico, ou seja, quanto mais experiência eu tenho a prestar este serviço, mais vou continuar a prestá-lo desta forma. E, na verdade, há
pouca cultura de experimentação, pouca cultura de loom shots, como diz o Sacha Bacal, relacionado com a possibilidade, digamos assim, do serviço público. Portanto, quebrar com essas entropias, garantir uma cultura de experimentação que permita novas abordagens, a incubação de novas ideias, de novas possibilidades na prestação do serviço público. Por fim, tendências digitais, que são muito alavancadas pela tecnologia. Do ponto de vista do serviço, claramente a dimensão do digital twinning, em que conseguimos construir gêmeos digitais dos serviços e que permitam também simular políticas, simular serviços nesses gêmeos digitais que depois possam validar esses conceitos e serem transportados, escalados para a dimensão real, digamos assim, do serviço público e, por fim, as questões relacionadas com a confiança. E o paradoxo desta confiança. Ou seja, por um lado, um governo 5.0 é um governo eminentemente alavancado em evidências que decorrem dos dados que a administração pública recolhe dos seus cidadãos, das suas interações, etc, etc. E garantimos que quanto mais dados conseguimos recolher, tratar e trabalhar, mais eficiente, melhor será o serviço. Esta é a proposta de valor ao cidadão. Mas o cidadão também tem receio daquilo que a administração pública faz com os seus dados. Portanto, as questões da privacidade versus partilha de dados. E hoje esta dimensão é muito alavancada pelas desconfianças naturais que existem face às plataformas de redes sociais, face aos operadores privados que comercializam dados, face às 10 maiores empresas do mundo, ou as mais valiosas do mundo, perdão, que operam todas elas em dados, versus a noção de privacidade que nós hoje vemos condiciona cada vez mais o comportamento dos cidadãos. Veja-se a migração massiva de utilizadores de uma plataforma como o WhatsApp para plataformas alternativas, precisamente em função de uma notícia mais ou menos verdadeira, mais ou menos falsa, de que o Facebook passaria a recolher dados do WhatsApp. Ou seja, há esta noção de privacidade. Como é que as administrações públicas se podem posicionar aqui? Precisamente diferenciando a sua atuação da atuação dos privados, procurando atuar como um regulador, como um fiel da balança e como uma entidade que protege a privacidade, mesmo operando em cima de dados dos seus cidadãos. Portanto, há este grande desafio de um governo 5.0 de continuar a garantir confiança, continuar a garantir privacidade, ao mesmo tempo que continua a operar e cada vez opera mais em função de dados que estimulam a eficiência da prestação de serviços. Há aqui um conjunto de questões que a administração pública se deve colocar e que de cada vez que a administração pública pensar num serviço público 5.0, 4.0, 3.0, deve procurar responder a questões estratégicas que aqui deixo. Porquê é que nós precisamos de fazer isto? Esta atividade é essencial ou não é essencial? Depois, questões estruturais. Para quem e com quem é que nós temos que fazer isto? E, por fim, questões operacionais. Como é que nós vamos poder fazer isto? Como é que vamos fazer isto a um custo eficaz? Como é que podemos ser mais eficientes nesta prestação e de que forma é que nós vamos garantir que apoiamos os cidadãos no contexto dos seus life events? Nós não regulamos a vida dos cidadãos, nós procuramos apoiar a vida dos cidadãos. E essa é uma perspectiva distinta daquela que muitas vezes preside à forma como os serviços públicos são pensados, seja na administração central, na descentralizada ou na administração local. Nós na Porto Business School procuramos fazer esse caminho em parceria com o IDC e temos, de facto, um trabalho em transformação digital e em Digital Business Transformation que tem um conjunto de programas muito estruturados, que arranca agora em abril, que são muito voltados para esta noção de transformação do negócio digital e acreditem, o serviço público, a administração pública, os serviços públicos são também um negócio digital, importa pensar dessa forma, o cidadão como um cliente a quem tem que ser entregue uma proposta de valor muito concreta e de quem se retira também, a quem se captura um valor muito concreto, que é um valor claramente de satisfação, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de felicidade. E esse é um driver público, mas é um driver que pode ser muito alavancado pela transformação digital. Muito obrigado a todos.